Olá, pessoal. Meu nome é Denise e eu sou professora de Biologia do IFRS Campus Erechim. Nós vamos tratar hoje sobre uma área da biologia que estuda as plantas, a botânica. O tema do nosso vídeo vai ser flor e nós vamos entender como esse órgão se organiza. As flores são as estruturas reprodutivas das plantas denominadas angiospermas. Essas flores, elas são organizadas em estruturas denominadas verticilos florais. Nós vamos identificar cada um deles. Aqui vocês podem observar um corte transversal de uma flor. Nós vamos começar a relacionar os diferentes verticilos florais da parte mais externa em direção à parte mais interna da flor. O primeiro deles, então, é o cálice. Ele recebe esse nome por se assemelhar ao formato de um cálice, e ele é composto pelo conjunto de sépalas. Sépalas são estruturas que são geralmente esverdeadas e se assemelham muito a pequenas folhas. Dessa forma, então, sépala, é a organização, é como se organiza um cálice. Se formos em direção ao centro da flor, o próximo verticilo que nós observamos é a corola. A corola, geralmente, é mais colorida e possui um tamanho maior do que o cálice. Quando ela tem essas características, a sua principal função é servir de atrativo para polinizadores, como pássaros e insetos. A corola, nesses casos, vai ser vistosa e bem colorida. Ela é composta pelo conjunto de pétalas. Se formos em direção mais ao centro da flor, nós vamos encontrar os verticilos florais que estão diretamente relacionados à função de reprodução. Pensando dessa forma, o cálice e a corola auxiliam na proteção desses verticilos. Eles são divididos em masculinos e femininos. Os verticilos relacionados à parte masculina da flor podem ser identificados com as seguintes partes. Essa estrutura alongada que vocês estão observando e que é denominada de filete. Na extremidade do filete, haverá então uma estrutura globosa chamada de antera. Na antera são produzidos os grãos de pólen. O conjunto da antera e do filete é denominado estame. Uma planta, uma única flor, ela pode ter mais de um estame. E o conjunto, então, desses estames é denominado androceu, que é a parte, então, masculina da flor. Depois, nós teremos a parte feminina, que é composta pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. O ovário é a estrutura da flor que, após a fertilização, vai se desenvolver e formar o fruto. Essas três estruturas unidas formam o que denominamos de carpelo. Carpelo é a parte feminina da flor, que nós denominamos gineceu. Podemos relacionar o tema gineceu facilmente ao feminino, uma vez que gine tem essa indicação. Por exemplo, a área da medicina que estuda a saúde da mulher é a ginecologia. Então, é fácil lembrarmos que gineceu é a parte feminina da flor. Do mesmo modo, podemos fazer relação do androceu, já que andro está relacionado com masculino. Esses são os diferentes verticilos que compõem uma flor. Uma flor, ela pode conter apenas os verticilos reprodutivos relacionados à parte feminina, ou somente aqueles relacionados à parte masculina. Ou ainda, como aqui está representado, uma flor pode possuir ambas as estruturas, tanto o gineceu quanto o androceu.
Agora que nós já identificamos todas as partes de uma flor, vamos ver esse exemplo de uma questão de um processo seletivo aqui do IFRS. A questão diz o seguinte: a flor é a estrutura reprodutora das angiospermas. Nela ocorrem a fecundação, a formação do fruto e a produção de sementes. A flor é produzida nos ramos floríferos, que se originam do desenvolvimento das gemas laterais do caule. Quando a planta chega à idade adulta, surge inicialmente como um botão. Algum tempo depois, o botão se abre, deixando expostas as pétalas, sépalas, estames e carpelos. Cada conjunto dessas estruturas recebe um nome especial. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação correta entre elas. Temos, então, a primeira coluna, indicados pelo número 1 a 4. Depois nós temos a outra coluna a ser preenchida e, em sequência, as alternativas, apresentando, então, as possíveis sequências de numeração. O primeiro item está falando do conjunto de pétalas. Então, qual é o nome que recebe o conjunto de pétalas? Como nós vimos, o conjunto de pétalas é a corola, aquela parte geralmente colorida e vistosa da flor. Então, nós conseguimos identificar o número 1 da segunda coluna. Se nós analisarmos as alternativas, nós vamos conseguir identificar apenas duas possíveis respostas, letra A ou letra B, porque são as únicas alternativas que possuem o número 1 na terceira posição. Se seguirmos a nossa análise, vamos identificar, então, o conjunto de estames. Estames é a parte masculina da flor, ou seja, o androceu. Dessa forma, o número 2 vai ser a primeira opção ali da segunda coluna. Se observarmos as duas possíveis respostas que nós tínhamos disponíveis até então, vamos identificar que a primeira é a única possível. Dessa forma, é a resposta correta, ou seja, letra A. Porém, vamos continuar a nossa análise. Número 3 indica o conjunto de sépalas. Como é, então, denominado esse conjunto? Lembram que as sépalas são aquelas estruturas verdes, geralmente, e também semelhantes a pequenas folhas, que é uma das partes, que forma aí o cálice. Então, nós temos já a identificação do cálice. Número 4 é o conjunto de carpelos. Carpelo é a estrutura feminina da flor. Dessa forma, nós temos a sequência 2, 3, 1 e 4, que corresponde à alternativa A. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Nos vemos no próximo vídeo.